Amigos do portal JWM, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao Centro Clínico JWM. Hoje o bate-papo é sobre quiropraxia com o Dr. João Batista Mendes Rodrigues. Doutor, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso portal. E, bom, esse bate-papo é sempre muito interessante. Nós já fizemos um outro, em áudio apenas. E hoje a gente traz as câmeras do portal JWM justamente para que possamos fazer uma demonstração também, doutor. E desmistificar um pouquinho, porque as pessoas têm receio, às vezes, de alguns procedimentos, Acham que o quiropraxista é o cara que vai lá e vai estralar o corpo inteiro e vai fazer uma tortura. Sim. E, na verdade, é bem o contrário, né, doutor? O pessoal relaxa muito depois. Com certeza. Como é que funciona o procedimento e por que esses estralos, por que esses reposicionamentos fazem tanto efeito, doutor? Sim, porque assim, quando se tem algum desalinhamento articular, de qualquer articulação, tanto de articulações das extremidades quanto articulações da coluna, isso provoca interferências em cima do sistema nervoso, pelas compensações ou pelo próprio desalinhamento da articulação. Uhum. Essa interferência em cima do sistema nervoso acaba provocando disfunções, tipo tensão muscular, contratura, e com a cronicidade da situação pode chegar até a processos inflamatórios. No momento que se identifica essas interferências, ao removê-las, nós conseguimos melhorar a informação nervosa no local e com isso restabelece a funcionalidade local e a musculatura relaxa, as tensões, as contraturas, tudo deixam de ficar no local. Perfeito. Bom, isso vale para todo mundo, né, doutora? Desde o garotinho até o mais idoso, passando pelo atleta, sim, por exemplo? Desde o bebê. Nos Estados Unidos, eu fiz especializações nos Estados Unidos, e nos Estados Unidos, em alguns estados, por lei, já tem que ter sala de parto, um quiropraxista, porque às vezes, pode ocorrer alguma subluxação, que nós chamamos de algum desalinhamento no processo de nascimento. Esse bebê ele vai passar na avaliação pediátrica, logo em seguida ele vem para nós, a gente avalia se houve essa interferência, a gente vai removê-la para evitar que esse indivíduo acabe tendo problemas no futuro. Interessante. Nasce com a perninha um pouquinho fora do lugar, assim. Alguma coisa, às vezes até não torceu a cervical ali para passar o ombrinho, pode provocar uma pequena subluxação. E aí a gente utiliza até um aparelho específico, que é esse aparelho aqui, para fazer os realinhamentos ali e remover as subluxações que ocorrerem. Desde o recém-nascido mesmo. O idoso, o que vai interferir ali é o procedimento. É no procedimento que nós temos várias técnicas, dependendo de cada situação, tu vai usar uma técnica diferenciada. O idoso, por exemplo, um paciente que tem osteoporose, que tem osteopenia, nós temos técnicas específicas para esse tipo de paciente poder ser ajustado sem que ele corra algum risco de ter um dano maior do que ele já apresenta. Que é uma fragilidade óssea. Perfeitamente, porque o osso está desmineralizado e aí ele acaba tendo uma fragilidade maior, então a gente tem que usar técnicas menos invasivas para a gente consiga uma efetividade no nosso ajuste sem que o paciente corra algum risco de lesão mais séria do que ele já apresenta. Sim. Quanto aos atletas, nós trabalhamos com os atletas a nível de prevenção. Então, um atleta que ele faz a prevenção, que ele remove as interferências em cima do sistema nervoso dele, o rendimento dele vai ser bem maior, porque as informações vão ser mais precisas. Se ele não tiver nenhuma interferência da informação do cérebro local ao cérebro, a resposta que ele vai ter nos procedimentos que ele vai precisar executar para a competição dele vão ser mais efetivos, e com isso alguns segundinhos que ele ganha ali às vezes é o que vai fazer com que ele vença alguma prova. Claro. Eu até tive o feedback de uma paciente sua um dia desses, e ela me dizia, olha, eu estava com uma perna literalmente mais curta uma que a outra, e o doutor foi lá e fez os seus procedimentos e imediatamente eu passei a andar normalmente. Isso é bastante comum, doutor, de haver essa reação imediata já ao procedimento?
Sim, perfeitamente, porque ali o paciente quando tem a perna curta, são feitos testes, né, ortopédicos no local, para a gente identificar o que está acontecendo, se é ilho, se é a articulação sacroiliaca, e às vezes pode ser até síndrome cervical, que nós chamamos algum desalinhamento cervical, pode provocar também desalinhamento pélvico. Então é identificado isso e feito o procedimento. No momento que se faz o procedimento, se reposiciona toda essa articulação. E claro, depois, como a musculatura estava acostumada naquela posição inadequada, a gente orienta o paciente com alguns alongamentos para que ele consiga, né, logo efetivar aquela musculatura de novo com a articulação na posição correta. Sim. É comum também, doutor, o caso da pessoa que está com dor de cabeça ou está com alguma dificuldade até mesmo de raciocínio, de prestar atenção, ser justamente um ajuste apenas necessário? Sim, é a interferência em cima do sistema nervoso, né? A cefaleia, por exemplo, a dor de cabeça, ela tem várias causas, né? O paciente, quando nos procura, ele já investigou praticamente todas essas causas, então não sobra quase nada para ele. O que eu vou fazer? No Brasil é isso, assim? No Brasil é assim, lá fora é diferente, né? Lá fora, a maioria das vezes, o paciente às vezes é primeiro no quiropraxista e dali, se a gente identificar que não é, né, um procedimento para quiropraxista, não é uma doença para quiropraxia, a gente acaba encaminhando ele para o profissional específico. Então, a cefaleia, daí, como o paciente já passou em várias investigações e não descobriu o que ele tem, daí vem enxaqueca, vem uma série de sintomatologias que um falou que era de estômago, outro falou que era isso, que era aquilo, que era enxaqueca, e não conseguiu resolver. E aí é uma interferência em cima do sistema nervoso. A gente descobre onde está a interferência, remove. Às vezes o paciente está em crise, ele chega com a cefaleia, tu ajusta, a gente falando assim, só o paciente sentindo mesmo. Tu ajusta na hora ou momentos logo após o ajuste, ele já alivia a sintomatologia toda, né, do paciente. E depois, o mais importante disso tudo é nós identificarmos o porquê que ele chegou naquela situação, né? Claro. Porque o procedimento é praticamente depois que tu consegue diagnosticar, é fácil da gente reposicionar, mas a gente tem que descobrir o porquê que ele chegou naquela condição, e aí que está o segredo. Pode ser uma questão postural. Sim, postura, falta de exercício, né, encurtamentos musculares, a postura como ele trabalha, tu vai ter que identificar aquilo para de orientá-lo para que ele não reincida na sintomatologia depois. Sim, perfeito. Uma pergunta que sempre me é feita, e eu nunca sei dizer a respeito da quiropraxia também. Os procedimentos, eles têm que ser feitos com frequência ou depende muito do caso? Depende do caso. Um paciente em crise, né, a gente começa a trabalhar com ele e às vezes 2 vezes por semana, né, se for o caso, mas é muito difícil um paciente estar numa crise muito séria que tu precise vê-lo 2 vezes por semana. Então a gente passa por uma semana, 15 dias, 3 semanas e vai se passando assim. Sim. Quando o paciente consegue ficar 3 semanas em plena atividade profissional, social, de lazer, sem sintomatologia nenhuma, a gente passa ele para uma terceira etapa que nós chamamos de bem-estar. Essa é uma etapa que ele vai fazer prevenções. E essas prevenções a gente julga necessário mais ou menos de 3 em 3 meses, 4 em 4 meses, para prevenir, para ele não chegar a ter uma crise ou não chegar a ter sintomatologia. Isso cada vez mais está comum devido aos costumes nossos da modernidade? Doutor? A gente trabalha muito em cima disso, né? Mas como a nossa cultura é uma cultura de saúde curativa e não preventiva, fica muito difícil de se trabalhar isso, né? Então tem que trabalhar bastante. Eu tenho uma média de 16% a 20%, 19% dos pacientes que eu atendo que eu consegui fazer com que eles façam essas prevenções, né? Mas a minha intenção é ter pelo menos 40%, mas não é fácil. Sim. A gente trabalha bastante em cima, mas a cultura não nos permite que a gente consiga que as pessoas entendam que é muito melhor prevenir do que remediar depois. Sim, e mais barato até mesmo. Muito mais barato, sem contar custo, produtividade, né, tudo, né, a ausência de sintomatologia. Um estudo que eu li esses dias, inclusive de uma universidade europeia, ligada à traumatologia e ortopedia, dava conta de que o celular, nós cada vez mais estamos, né, acostumados a ler com o pescoço para baixo, está prejudicando e muito o desenvolvimento do ser humano de uma forma geral. Sim,
uma questão postural, na questão de sobrecarga em cima dos discos da região cervical, e já se tem casos em consultório que nós estamos atendendo até com osteoartrose lá nas articulações dos dedos das mãos ali, em função da digitação, né? Sim. E isso está bem relacionado com a questão postural, né? Porque daí tu aproxima o queixo do peito, faz uma pressão anterior em cima do disco, ele acaba fazendo uma sobrecarga, né, em cima do núcleo, os anéis não conseguem sustentar esse núcleo em cima do corpo vertebral, ele acaba jogando material para fora, fazendo abalamentos, né, às vezes protusões, hérnias de disco, né, que vai a longo prazo trazer transtornos bem maiores para o paciente. Muitas vezes vai se acumulando o problema, né, doutor? Sim. É um inicial e passa. Sim, e aí ele vai agravando com o passar do tempo. A cronicidade do processo da injúria em cima do disco, do sofrimento que o disco está tendo ali, acaba fazendo com que ele tenha um desgaste muito maior do que o desgaste natural que todo mundo tem. Sim. Bom, doutor, aí a gente passa para a segunda parte dessa entrevista, que é justamente mostrar o procedimento, né, colocar o repórter como cobaia, para que a gente possa até mesmo desmistificar e comprovar, né, que as técnicas da quiropraxia são realmente eficientes. Sim. E são muitas vezes até mesmo imediatas. Sim. Eu me colocando no local do paciente, o que eu posso lhe dizer? Estou, devido à profissão de jornalista, o tempo todo digitando, mexendo muito no celular, como o senhor mesmo destacou, e boa parte do dia ou ao microfone ou no computador, a nossa postura acaba sendo bastante errada e sobrecarregando. E uma dor na coluna tem me acometido, tem me incomodado frequentemente. O que a gente pode fazer quanto a isso? Sim, nós vamos fazer uns testezinhos agora aqui, e daí depois eu vou te colocar na máquina e vou fazer um procedimento ali para aliviar. Previamente já tinha me falado do teu problema, então a gente já tem mais ou menos uma visão, do que está acontecendo ali. Então fazer uns testes para confirmar isso, e depois a gente vai reposicionar essa situação. Uma da tórax lombar, bem na transição ali, de onde termina a torácica e inicia a lombar, e na tua cervical, que é onde tu exige mais, né, em função do trabalho, computador, celular, nessas situações assim. Perfeito.